Hoje nós vamos falar sobre um dos temas mais cobrados por nossos seguidores e também uma das causas da falência da maioria das empresas. A maioria das empresas elas quebram porque não sabem administrar o seu capital de giro, não conhecem a importância e, portanto, elas incorrem muitas vezes em empréstimos de curto prazo, que é as chamadas linhas de crédito para capital de giro, que nunca tem um juro muito barato e, portanto, elas começam a desorganizar suas contas. Eu vou começar, Priscila José Neto, explicando um pouco sobre o que é o capital de giro, tá? Então, para que a gente possa entender o que é o capital de giro da forma mais adequada, eu também preciso explicar um pouco sobre o balanço patrimonial, tá? Nós temos, todas as empresas, elas têm o seu balanço patrimonial, onde ela vai ter de um lado o ativo e do outro lado o passivo, tá? E os ativos e passivos, eles são divididos em duas categorias. Nós temos o ativo circulante e o ativo não circulante no balanço da empresa. Circulante são aquelas obrigações irrecebíveis de curto prazo, dentro do mesmo exercício financeiro. Por exemplo, contas a receber de clientes, etc. Então, nós precisamos entender a base do que compõe o capital de giro. O capital de giro é composto pela diferença entre o ativo circulante e o passivo circulante. Nesse caso, você precisa dividir, no caso, você precisa quebrar o teu balanço patrimonial, tornando ele gerencial. Então, você precisa de um balanço patrimonial gerencial para que você possa entender quanto você necessita de capital de giro de uma empresa. É um pouco complexo, mas eu trouxe aqui uns slides para explicar como é que a gente pode fazer essa conta, tá? Nós temos deixa eu mostrar esse primeiro slide aqui. Bom, esse gráfico, ele mostra toda a atividade operacional da empresa. A empresa, ela tem um ciclo operacional, que começa lá quando ela compra a mercadoria, só citando um exemplo aqui do comércio, começa lá quando ela compra a mercadoria do fornecedor dela. Então, ela compra a mercadoria e muitas vezes ela consegue um prazo para pagar essa mercadoria. O fornecedor vende muitas vezes a prazo. E esse prazo entre a compra da mercadoria e o pagamento, que é a data em que essa empresa precisa pagar essa mercadoria, é o que a gente chama de PMP, prazo médio de pagamentos. A partir de então se inicia o que a gente chama de ciclo financeiro da empresa. Nós temos o ciclo operacional, que começa lá quando ela compra a mercadoria e vai encerrar lá quando ela recebe do cliente o pagamento dessa mercadoria. Isso é todo o ciclo operacional da empresa. Mas o ciclo financeiro, que é o que a gente fala, se inicia quando essa empresa ela precisa pagar esse valor ao fornecedor dela, tá? Então aí se inicia o chamado ciclo financeiro da empresa, que vai encerrar lá quando o cliente paga essa mercadoria. Nessa faixa abaixo aqui, nós temos essa sigla PME, que é o chamado prazo médio de estocagem. É o tempo em que a mercadoria fica no estoque, desde o dia que ela entra até o dia que ela é vendida. E todos esses indicadores são importantíssimos para você conhecer o teu negócio e quanto você necessita do capital de giro para manter essa atividade operacional ativa sem deixar de pagar nenhum fornecedor, nenhuma obrigação. Então, nós temos aqui a data da venda dessa mercadoria, né, para o cliente, que também vai comprar muitas vezes a prazo. Então, veja bem, a empresa comprou do fornecedor a prazo, né, mas essa obrigação ela vai vencer no curto prazo. Geralmente elas vencem no curto prazo, ali por volta de 30 a 60 dias. E aí ela vende essa mercadoria para o cliente também a prazo, tá? Então esse cliente final, ele vai ter um prazo também, muitas vezes, para pagar essa mercadoria para essa empresa. Então, da data do pagamento dessa mercadoria ao fornecedor até a data do recebimento pelo cliente, exatamente esse ciclo financeiro é o que você precisa de capital de giro para conseguir manter a tua operação ativa. Quando nós falamos em balanço patrimonial, temos esse segundo gráfico, que ele ilustra bem o que é que significa isso. Nós temos aqui, de um lado, no ativo, o ativo circulante, né, que são aquelas obrigações de curto prazo, dentro do mesmo exercício financeiro de 12 meses. Então, você divide isso em um balanço gerencial, fracionando o que é ativo operacional do que é ativo financeiro, tá? Então, só para citar um exemplo, você tem ali no circulante os ativos operacionais, que são os valores a receber, estoques
e as despesas antecipadas. Quando o cliente antecipa o pagamento, isso vai no balanço como uma obrigação para a empresa que agora tem que entregar a mercadoria, tá? Então, no passivo, né, no passivo circulante, nós estamos aqui falando apenas de ativo e passivo circulante, tá? Não, nós estamos nos referindo aos ativos e passivos não circulantes. Então, no ativo e passivo circulante, você tem esses ativos e passivos financeiros, que é o que a gente chama de financeiros, são produtos bancários. É o que você tem no caixa, por exemplo, aqui do lado do ativo, são as aplicações financeiras de curto prazo, e no lado do passivo você tem os empréstimos bancários, né, e financiamentos ou de distribuição de dividendos. Isso também entra lá no balanço como passivo. No circulante, que são aquelas que se realizam ali no curto prazo, tá? Então, o que nos interessa para calcular o capital de giro é exatamente os ativos e passivos circulantes operacionais, tá? Então, no ativo circulante operacional, nós temos aqui os valores a receber, que está lá classificado no contas a receber do cliente, nós temos os estoques, tá? E despesas antecipadas. Quando o cliente paga antecipado, a empresa ela tem que entregar a mercadoria, isso vai entrar lá, débito, no balanço. E do lado do passivo, nós temos aqui os fornecedores, salários e encargos e o adiantamento de clientes. Ou seja, o que nos interessa para calcular o capital de giro é exatamente os ativos e passivos circulantes operacionais. São aqueles que são relacionados à operação de fato. É o pagamento do fornecedor, é o pagamento do vendedor, dos funcionários que vão ali tocar essa operação e também são essas obrigações quando o cliente antecipa esse pagamento e agora a empresa tem a obrigação de entregar essa mercadoria. Fica um pouco complexo quando a gente tem esse primeiro contato, mas só para resumir aqui, citar um exemplo, se a empresa ela tem lá um valor, por exemplo, de 100 mil reais, só para citar um exemplo, tá? Ela tem 100 mil reais ali do contas a receber e ela tem ali, por exemplo, muitas vezes no seu estoque ali, por exemplo, 60 mil reais de estoque, tá? E ela vai ter também ali, só um exemplo aqui, 150 mil reais do contas a pagar. Então, você de cara já consegue perceber que o que essa empresa tem lá no seu ativo, né? 100 mil reais mais 60 mil reais de estoque, e ela tem lá 150 mil reais no contas a pagar, ela vai precisar de 10 mil reais, tá? Para reinvestir nessa operação do seu capital de giro, tá? Então, Priscila, voltando aqui, é o que a gente sempre defende, você precisa de uma contabilidade, não só no teu contador lá, tá? Que ele vai fazer a tua escrituração contábil, mas você precisa de uma contabilidade também desse setor na tua empresa, que é o que vai ficar responsável por alimentar os sistemas, alimentar essas DRS, e o ideal é que esse empresário ele tenha também, além da DRE, que nós já falamos aqui, você tenha também um balanço patrimonial bem alimentado com todos esses lançamentos, né? Uma das grandes ocorrências nesse ano, nesses últimos 2 anos, que nós nos deparamos, foi exatamente o caso das Americanas, né? As Americanas, elas cometiam uma falha, né? Uma falha contábil, que eles classificaram como inconsistência, porque elas lançavam o pagamento dos fornecedores, eles não lançavam como despesa financeira. Elas realizavam uma operação chamada risco sacado, né? Onde os bancos pagam aos fornecedores, né, uma espécie de compra dessa dívida, claro que vai incidir juros. Então, deveria isso ter sido lançado lá na DRE das Americanas como resultado financeiro. Por quê? Porque isso influencia toda a estruturação e o valuation das Americanas, ou seja, influencia diretamente no valor justo das ações. Então, essa falha digamos assim, essa falha contábil, pelo fato de não ser lançado lá na conta, ser classificado da forma correta, influenciava o preço das ações, porque uma vez que você tem ali a composição do custo de capital, o capital de banco ele vai incidir juro, portanto influencia toda a dinâmica da composição dos preços das ações das Americanas e, de certo modo, você vai enganar o mercado ali, que vai comprar uma ação por um valor, quando na realidade elas valem outro. Então, só para a gente resumir, Priscila, a importância de você ter uma contabilidade precisa, bem alimentada,
para que você possa conhecer esses indicadores e também conhecer o teu ciclo operacional e, portanto, o teu ciclo financeiro operacional, e ali você calcular quanto você necessita de capital de giro para manter tua operação rodando. E um detalhe importante a gente comentar também é que nós temos a NCG, né? Quando a gente faz valuation de uma empresa, a gente tem o cálculo na DRE da NCG, que é a necessidade da variação de capital de giro, tá? Toda empresa, ela projeta seu crescimento. Então, se ela vai crescer ano que vem, ela precisa também aumentar o investimento em capital de giro. Essa conta tem que ser feita antes da empresa distribuir os lucros. Então, se você quiser saber mais sobre como você calcula um capital de giro, acesse o site www.gssadv.com, entre em contato, agende já a sua consultoria que nós vamos realizar na tua empresa esse estudo para ver exatamente quanto você necessita do capital de giro. Eu queria aproveitar o espaço para desejar a todos vocês um Feliz Natal e que todos vocês possam ter momentos de paz aí neste Natal.